Meio-dia mais 51 minutos, hora das notícias do Legislativo, e o vereador Paulo Búfalo protocolou um projeto de lei para alterar e atualizar a legislação que criou o PROAMB, a realidade de mudanças climáticas e maior frequência de eventos climáticos extremos. Foi protocolado na Câmara o projeto de lei número 49 deste ano, de autoria do vereador Paulo Búfalo, que visa alterar e atualizar a legislação que criou o PROAMB, adequando à realidade atual de mudanças climáticas e maior frequência de eventos extremos. Ele tem décadas de existência, começou a operacionalizar mais ou menos há uma década atrás, né? E o que acontece é de que esse artigo fala justamente das possibilidades de financiamento através desse fundo. Nós fizemos no ano passado uma comissão especial de estudos sobre políticas de combate à enchente na cidade de Campinas e, entre outras questões, né, nós ouvimos ambientalistas que recomendam a proteção dos fragmentos de Mata Atlântica, de fragmentos do Cerrado, desenvolvimento de projetos de reflorestamento aqui na cidade de Campinas. Segundo a justificativa do projeto, as alterações vão dar autonomia para o Conselho Gestor do PROAMB, em considerar áreas de proteção ambiental, como também recuperação e restauro, além de garantir a educação ambiental integral. Falta recursos para que possam ser investidos no cercamento, portanto, uma proteção dessas áreas e construção de aceros, aqueles caminhos assim em volta, né, que não tem, que são caminhos limpos assim, para evitar que chegue um incêndio, por exemplo. Então, nós estamos prevendo essa possibilidade. Aí já me perguntaram, mas como regulamenta? Como há um conselho gestor desse fundo, o conselho define uma regulamentação e onde ele vai poder fazer esse investimento. O PL segue em tramitação na Casa e deve agora passar pelas comissões pertinentes. Muitas vezes o educador está a fim de trabalhar a educação ambiental, as escolas estão a fim de levar gurizada, crianças e adolescentes, só que aí tem problema de transporte, não tem recursos para isso. Nós queremos que o Conselho discuta um percentual desse fundo voltado a fazer essa educação, porque é uma questão central, assim, estimular a criança e o adolescente a proteger ambientalmente para que depois ele possa disseminar para os adultos, né, e para toda a sociedade. Ontem a Câmara aprovou em primeira discussão na 10ª reunião ordinária o projeto que disciplina a licitação sustentável para a contratação de bens, serviços e obras pela administração pública municipal, direta, autárquica e fundacional, permitindo a adoção de critérios ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis. O projeto de lei estabelece uma série de regras e para as licitações, de modo a promover o desenvolvimento sustentável pela inserção dos critérios sociais. Obviamente a gente sempre fala que traz benefício o quê? Sempre para o meio ambiente, né, que é importante para a cidade. A gente sabe que Campinas é uma potência, uma cidade com 1.200.000 habitantes, então a gente tem que estar sim preocupado com a sustentabilidade, com o meio ambiente, quando a gente pode unir isso, né, unir essas contratações que são feitas através de licitações, obedecendo, obviamente, esses critérios de sustentabilidade, o município só tende a ganhar e os munícipes também. E o Dia Internacional da Mulher foi o tema da maior parte das falas que aconteceram durante esta 10ª reunião ordinária. E as parlamentares mulheres falaram do significado da data. A gente fica bastante feliz de receber os cumprimentos, né, de todos, principalmente dos parlamentares dessa casa e dos homens, enfim, das pessoas que estão sempre conosco. Mas hoje para a gente é um dia que a gente dedica para fazer reflexões, para fazer luta e para poder dar visibilidade para a pauta das mulheres.
Eu estava agora, até esse momento cheguei até um pouquinho atrasada nessa sessão, estava no ato do 8 de março, que nós estamos realizando aqui na cidade de Campinas. Esse ato foi convocado ali na Praça do Largo do Rosário e vai finalizar ali na frente da maternidade de Campinas. Para a gente é um local importante finalizar, porque a nossa cidade protagonizou, né, nesse último período, nessas últimas 2 semanas, fatalidades que impactaram muito a vida de muitas mulheres, de muitas famílias e das mulheres, com a morte de alguns bebês e também com a morte de uma jovem. Em muitas das ações, sinalizei para nossa ministra Cida Gonçalves, né, algumas necessidades que Campinas tem e que foram anunciadas hoje. Uma delas é a retomada do programa Mulher Viva Sem Violência, com a implementação de 40 casas da mulher brasileira em todo o país. Reitero aqui a luta do nosso mandato para que um dos municípios beneficiados seja justamente Campinas, que tem uma média municipal maior do que a média estadual de feminicídios. Temos muito o que celebrar, mas ainda estamos trilhando um longo caminho até que possamos um dia ter o nosso espaço de direito igualitário na sociedade. Hoje completamos 112 anos desde aquele dia em 1908, quando milhares de mulheres saíram às ruas nos Estados Unidos exigindo a redução da jornada de trabalho, melhores salários e o direito ao voto. Lutas que ainda hoje continuamos a ter, né? Neste mais de um século, apesar da ascensão progressiva, a mulher ainda não atingiu o patamar ideal e merecido em nossa sociedade. E no Brasil, a conquista do nosso espaço ainda é mais lenta. É um dia de luta, porque se nós mulheres conseguimos conquistar e chegar até onde nós chegamos, conquistar o direito de voto, o direito de liberdade de fala, o direito de não estar sob a tutela do pai ou do marido, o direito ao trabalho, o direito a decidir sobre a maternidade, o direito ao divórcio. Foi muita luta que nos levou até aqui. Muitas mulheres enfrentaram o tabu, o preconceito, foram vistas como diferente, sofreram as consequências disso, inclusive muitas delas consequências violentas. Lembremos aqui que muitas mulheres foram assassinadas, foram perseguidas, foram mortas para que a gente conquistasse os direitos que nós temos. A íntegra da 10ª reunião ordinária você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas. E a homenagem, os discursos que os vereadores fizeram ao Dia Internacional da Mulher é o tema do programa Na Tribuna desta semana, que vai ao ar amanhã, na sexta-feira, às 6 horas da tarde. E olha só, o vereador Paulo Búfalo protocolou um requerimento solicitando informações a respeito da obra no Centro de Educação Infantil Sônia Maria de Castro Pérez, que fica no Jardim Maria Rosa. Na tarde da última terça-feira, a caixa d'água da unidade caiu da estrutura que a sustentava. Felizmente, sem causar vítimas por conta do horário. Para que nós pudéssemos observar a responsabilidade técnica pelas obras e também ter detalhes sobre as condições tanto da obra como da entrega dessa obra. Lembrando assim que é uma obra que recentemente começou a ser usada, uma obra nova. O que houve? As pessoas estão dizendo queda de uma caixa d'água. Na verdade, houve o desabamento de uma laje onde uma das caixas d'água estava em cima. Então foi muito grave. Se fosse no horário normal de funcionamento da creche, eu não tenho dúvidas que teríamos uma tragédia ali, porque essa caixa d'água ela é dentro do parquinho da unidade. Ainda bem que isso não ocorreu, mas nós temos, numa situação como essa, uma responsabilidade técnica da empresa e da própria administração que recebeu essa obra
Nós temos uma situação que demanda a nossa fiscalização dos próprios materiais utilizados na construção dessa creche, então tudo que envolve isso e que demanda uma investigação da casa por conta que é dinheiro público investido naquele espaço. Bom, este tema foi abordado por vários parlamentares que se mostraram preocupados com a situação e que falaram na tribuna. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara encaminhou na manhã de ontem a última remessa de doações recolhidas aqui no prédio do Legislativo para a campanha SOS Chuvas, que chega ao fim nesta semana. Ao todo, foram arrecadadas 3,9 toneladas de itens, entre alimentos, roupas, material de limpeza, brinquedos e muito mais, só pelo Legislativo de Campinas. São realmente itens necessários, né? Assim, pessoas perderam todos os móveis, pessoas, berço, cama de criança. É alguém que já imaginou a condição de uma família com essa realidade e resolveu ajudar. Surpreendeu pela quantidade e pelo volume, inclusive, dessa última semana, e como as pessoas, não vou dizer criativas, mas compreendendo qual possa ser a necessidade de uma família que perdeu tudo e tentar, dentro da sua possibilidade, ajudar, né? Fantástico. Fantástico mesmo! Toda essa doação chegou em menos de 10 dias. Agora tudo vai para famílias, vítimas das tempestades na cidade e também vítimas da catástrofe causada pelas chuvas no litoral norte durante o carnaval. É impressionante, eu fico feliz por isso. Fico feliz pela iniciativa da Prefeitura, da Câmara, mas fico mais feliz ainda pela generosidade da população de Campinas. É realmente uma surpresa agradável, feliz, a gente perceber que as pessoas se sensibilizam, estão compadecidas e se mobilizam mesmo, dispõem a ajudar as famílias que sofreram com as enchentes. Essa é a última remessa de doações, a campanha já está se encerrando hoje, né? Para ainda atender as famílias, principalmente lá do litoral norte de São Paulo. Mas eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todas as pessoas que fizeram a sua doação, porque com certeza ajudaram algumas ou centenas, milhares de famílias a superarem e conseguirem atravessar com menos sofrimento esse momento de dificuldade. Esse espírito de solidariedade, de caridade, generosidade precisa ser ressaltado. E quero pedir que Deus abençoe a todos vocês. Foi preciso uma força-tarefa dos funcionários da Prefeitura para colocar tudo na van que ficou lotada. A campanha SOS Chuva chega ao fim, mas sempre que precisar da Câmara... Todos os vereadores, né, todos os nossos funcionários, vai continuar atenta e sempre que preciso mobilizar a sociedade, nós queremos ser um vetor. Nós queremos dar o exemplo com as nossas doações pessoais, mas também utilizar os instrumentos que a gente tem para fazer que essa mensagem possa chegar a toda Campinas, né? Então, esperamos que não precisemos mobilizar para a tragédia. Mas nós temos a campanha de inverno, né, para ajudar as pessoas a atravessar o inverno. Muitas vezes nós temos o Dia das Crianças, o Natal, que são momentos que, independentemente de estar passando por uma situação de tragédia, permitem, né, que a gente mantenha aceso esse espírito de generosidade e de solidariedade, né? Até exercitar isso é bom. Quanto mais você exercita, fortalece. Então a Câmara vai estar atenta e procurando contribuir sempre que necessário. E ontem também, mais à tarde, a Comissão de Constituição e Legalidade se reuniu pela terceira vez no ano para analisar 14 projetos que estavam na pauta. Destes, 5 tiveram o pedido de vistas. Confira como foi.
14 projetos foram discutidos na terceira reunião ordinária da Constileg, a Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara. Presidida pelo vereador professor Alberto, os parlamentares Carmo Luiz, Cecílio Santos, Felipe Marquesi, Nelson Osseri e Mariana Conte acompanharam os pareceres favoráveis à continuidade da tramitação, mas 5 deles, inclusive que tiveram pareceres contrários, receberam pedidos de vistas. O pedido de vista é um direito que o vereador tem de estudar melhor, que você chega o momento de você votar, de dar uma posição favorável ou contrário. Mas, às vezes, você recebe pressões de alguns segmentos, e isso é completamente democrático, não tem nada de anormal nessa caminhada. Ou dúvida no momento, às vezes a pessoa já tem uma predisposição de votar favorável ou contrário, mas na hora suscita uma dúvida. Poxa, mas será que eu entendi direito? Isso é muito comum. E a comissão tem mesmo essa dinâmica, né? Por isso que as pessoas podem pedir. Hoje eu percebi algo incomum, inclusive. 2 vereadores pedindo vista para o mesmo projeto, meio incomum. Cada vereador tem o projeto à disposição para que possa ser reanalisado por até 5 dias. E aí ele tem que devolver para a comissão. A gente encaminha para o próximo que solicitou vista. Eu vou tomar os cuidados como presidente, porque é prerrogativa minha dar, conceder ou não a vista. Eu vou tomar algumas atitudes que impeça qualquer tipo de atitude que eu perceba que seja apenas para segurar o projeto. Não pode começar a pedir vista apenas para prorrogar, para não colocar o projeto à discussão, até porque tem outros instrumentos. O autor pode pedir urgência também, né? E aí escapa do nosso trabalho. Eu só tomo esse cuidado e explico para o nosso telespectador da Câmara que é um direito do vereador pedir vista para ele dirimir eventuais dúvidas, inclusive fazer um parecer contrário se ele quiser. Lembrando que você pode assistir na íntegra toda a discussão e o parecer dos projetos no YouTube da TV Câmara Campinas.